Eu vou ler para vocês Minha Vida, do Anton Chekhov, russo, final do século XIX. Esse foi publicado em 1896 e é uma das tentativas do Chekhov de escrever umas narrativas mais longas, que ele é muito conhecido pelas crônicas, né? Mas essa é uma novela, Minha Vida. Vou ler o primeiro capítulo. O diretor me disse: mantenha-o somente em respeito ao seu venerável pai. Senão o senhor já teria voado daqui a tempos. Eu lhe respondi: lisonjeia-me demais, Vossa Excelência, julgando-me capaz de voar. E depois ouvi quando ele disse: tem um jeito nesse senhor, ele acaba com os meus nervos. Daí uns 2 dias fui demitido. Assim, desde que me considero adulto, para enorme desgosto de meu pai, arquiteto municipal, passei por 9 empregos. Servi em departamentos diversos, mas todos os 9 empregos pareciam-se um com o outro como gotas d'água. Eu tinha de ficar sentado, escrevendo, ouvindo observações estúpidas ou grosseiras, à espera da demissão. O meu pai, quando fui procurá-lo, estava afundado na poltrona, de olhos fechados. O rosto chupado, seco, com laivos cinzentos nos pontos barbeados. De rosto ele parecia um velho organista católico. Expressava humildade e resignação. Sem responder ao meu cumprimento e sem abrir os olhos, disse: se minha querida esposa, sua mãe, estivesse viva, a vida que você leva seria para ela fonte de constante desgosto. Vejo a providência divina em sua morte prematura. Peço-lhe que me diga, infeliz, continuou ele, abrindo os olhos, o que fazer com você? Antes, quando eu era um pouco mais moço, meus parentes e conhecidos sabiam o que fazer comigo. Alguns me aconselhavam a ingressar no corpo de voluntários do Exército, outros em uma farmácia, terceiros no telégrafo. Mas agora que eu já tinha passado dos 25 e aparecer-me até um grisalho nas têmporas, e eu estivera tanto no corpo de voluntários quanto no ramo farmacêutico e também no telégrafo, parecia ter se esgotado todo o bem terreno que me cabia, e não me aconselhavam mais, apenas suspiravam ou meneavam a cabeça. O que está pensando da vida? Continuava o meu pai. Na sua idade, os jovens já têm posição sólida na sociedade, mas você, olhe para você. É um proletário, um mendigo, vive às custas do pai. E, como de hábito, começou a dizer que os jovens de hoje estão definham por causa da falta de fé, do materialismo, da presunção excessiva, que é preciso proibir os espetáculos, pois eles desviam os jovens da religião e das obrigações. Amanhã iremos juntos. Você pedirá desculpas ao diretor e prometerá servir-lhe com responsabilidade, concluiu. Você não deve ficar nem um único dia sem colocação. Peço-lhe que me escute, disse eu, carrancudo, sem esperar nada de bom daquela conversa. Isso que o senhor chama de colocação consiste em privilégio do capital e da erudição. Quem não é rico nem erudito consegue seu pedaço de pão com o trabalho físico, e não vejo motivo para fazer de mim uma exceção. Quando você começa a falar de trabalho físico, a conversa fica estúpida e vulgar, disse meu pai com irritação. Compreenda, homem tapado, compreenda, cabeça sem cérebro, que você, além da grosseira força física, tem também uma alma divina, um fogo sagrado, que no mais elevado grau o distingue do asno ou do réptil e o aproxima da divindade. Esse fogo tem sido alcançado durante milhares de anos pelos melhores homens. O seu bisavô, Polosnev, um general, lutou na batalha de Borodino. O seu avô foi poeta, orador e representante da nobreza. O seu tio, pedagogo. E, finalmente, eu, seu pai, sou arquiteto. Todos os Polosnev conservaram o fogo sagrado para que viesse você apagá-lo. É preciso ser justo, disse eu. Milhões de pessoas suportam o trabalho físico. Pois que suportem. Não são capazes de fazer nenhuma outra coisa. Do trabalho físico pode se ocupar qualquer um, inclusive um tolo ou criminoso. Esse trabalho é traço característico de escravos e bárbaros, enquanto o fogo é atributo apenas de uns poucos. Continuar essa conversa seria inútil. O meu pai tinha adoração por si e para ele só o que ele mesmo dizia era convincente. Além disso, eu sabia muito bem que a arrogância que ele demonstrava ao falar do trabalho braçal
Tinha como fundamento nem tanto concepções sobre o fogo sagrado, quanto certo medo de que eu ingressasse entre os operários e levasse toda a cidade a falar de mim. O mais importante era que todos os meus coetâneos há muito haviam terminado a universidade e seguiam por um bom caminho. E o filho do gerente de atendimento do Banco Estatal já era assessor colegiado, enquanto eu, único filho, não era ninguém. Continuar a conversar seria inútil e desagradável, mas eu permanecia sentado e expressava-me com bravura na esperança de que finalmente me compreendessem, pois toda a questão consistia simples e claramente apenas no meio pelo qual eu conseguiria o meu pedaço de pão. Entretanto, não enxergavam essa simplicidade e diziam-me frases melosas e rebuscadas sobre Borodinó, fogo sagrado, um tio poeta esquecido, que outrora escrevera versos ruins e falsos, e apelidavam-me com grosseria de cabeça sem cérebro e homem tapado. Como eu queria que me compreendessem. Apesar de tudo, amo meu pai e a minha irmã, e desde a infância assentou-se em mim o hábito de consultar-me com eles. Assentou-se com tanta força que acho difícil me livrar dele algum dia. Não importa se estou certo ou sou culpado. Constantemente tenho medo de magoá-los, medo de olhar e ver que o pescoço grosso de meu pai vai ficando vermelho como se à beira de um ataque. Ficar sentado em um cômodo abafado, acentuei eu. Copiar, competir com a máquina de escrever é vergonhoso e ofensivo para um homem da minha idade. Como é que isso pode ter alguma coisa a ver com o fogo sagrado? Apesar de tudo, é um trabalho intelectual, disse meu pai. Mas basta. Vamos colocar um ponto final nessa conversa. Porém, em todo caso, eu o advirto. Se você não entrar de novo no serviço e continuar seguindo essas inclinações abjetas, eu e a minha filha o privaremos do nosso amor. Eu o privarei da herança. Juro pelo bom Deus.